Salve meus amigos e amigas, tudo bem com todos vocês? Vamos dar sequência aqui no nosso curso de Química da Escola de Ciências da Vida para o Ensino Médio e nessa aula nós vamos diferenciar o que são as substâncias puras das misturas, tá bom? Então aqui a gente começa falando o seguinte, nós temos dois grandes tipos de características das substâncias, que são as substâncias puras e as misturas. Basicamente, as substâncias puras elas são compostas por apenas um único tipo de molécula. Sejam elas simples ou compostas. A gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Tratando-se de misturas, nós já temos uma composição por dois ou mais tipos de moléculas que podem também ser simples ou compostas. Veja que nós estamos falando de moléculas em um mesmo ambiente. Para facilitar esse entendimento, vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos dividir as substâncias puras das misturas. Olha esse exemplo aqui de substância simples. Você percebe que você tem duas esferas vermelhas ligadas entre si. E você tem aí 6 unidades dessas esferas duplas aí ligadas entre si. Nesse caso, por ser esferas da mesma coloração e mesmo tamanho, nós falamos que esta substância é uma substância simples porque só contém um único tipo de átomo, apesar deste átomo estar ligado entre si. Nesse caso especial, eu dei como exemplo 6 moléculas de gás oxigênio. Então, nesse recipiente, nós temos aí 6 moléculas de gás oxigênio. Quando você for responder qualquer questão de vestibular, você pode encontrar figuras desta forma. Se nós tivermos esferas coloridas, de mesma cor e mesmo tamanho, nós estamos falando de um mesmo átomo. Agora, observa este outro exemplo aqui. Você percebe que você tem uma esfera vermelha e ligado a essa esfera vermelha, duas esferas azuis ligadas a essa esfera. E você tem 6 unidades também. Obviamente, por haver esferas de tamanhos diferentes, mas estando ligadas, nós temos a condição de demonstrar que isso é uma substância composta, porque ela não tem só um único tipo de átomo na sua composição. No caso em questão que a gente está observando, são, por exemplo, 6 moléculas de água, H2O. Para cada oxigênio, 2 hidrogênios ligados. Mas ainda assim, continua sendo uma substância pura, porque neste ambiente existem apenas moléculas de água. Então nós temos as substâncias simples, que são compostas de um único tipo de elemento químico, e as substâncias compostas são substâncias que possuem 2 ou mais elementos químicos ligados entre si, tá bom? Tratando-se agora das misturas. Bom, olha para esse exemplo aqui. O que você percebe? Você percebe que tem 2 tipos de esferas. Uma esfera vermelha e uma esfera laranja. Tem as esferas vermelhas que estão ligadas entre si. Nós temos 2 esferas vermelhas ligadas entre si. E temos uma substância que são 3 esferas vermelhas ligadas entre si. E nós temos também 3 substâncias que são 2 esferas laranjas ligadas entre si. Então veja, nessa ocasião nós temos 3 tipos de molécula ocupando esse espaço, que são 3 moléculas de gás oxigênio, que são as 2 esferas vermelhas ligadas entre si, 3 moléculas de gás cloro, que são as 2 moléculas laranjas ligadas entre si, e tem uma única molécula de gás ozônio, que são os 3 oxigênios que estão ligados entre si. Perceba que nós temos substâncias diferentes nesta circunstância e, por haver substâncias diferentes, nós temos uma mistura de substâncias em um mesmo ambiente. Nesse caso, existem apenas substâncias simples misturadas. Por quê? Porque todas as substâncias, aí, nesta circunstância, são compostas de apenas um único tipo de átomo. Então, o gás oxigênio tem apenas oxigênio, o gás cloro tem apenas cloro e o ozônio tem apenas oxigênio, tá? Porém, se eu tivesse, por exemplo, um ambiente com gás oxigênio e ozônio, seria também uma mistura. Por quê? Porque o gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio ligados entre si. E o ozônio são 3 átomos de oxigênio ligados entre si. E isso já confere propriedades físico-químicas diferentes em relação ao gás oxigênio, tá bom? Agora olha para esse outro exemplo aqui. Nós temos uma mistura, só que essa mistura é feita por substâncias compostas.
que no caso especial nós temos 3 moléculas de água, H2O, representado pela esfera vermelha ligado com as 2 esferas azuis. A esfera vermelha representa o elemento oxigênio e as esferas azuis representam o elemento hidrogênio. E você tem 3 moléculas de sulfeto de hidrogênio, que são as esferas roxas representando o enxofre. Como tem 2 tipos de substâncias compostas nesta mistura, então nós estamos nos referindo de misturas de substâncias compostas, tá bom? Agora, falando em misturas, nós temos também formas de diferenciá-las. Então temos alguns tipos de misturas, que podem ser 2 em especial: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Um ponto importante é que não existem de fato microscopicamente misturas homogêneas, pois todas as misturas são heterogêneas sempre em nível atômico. Só que nós não vamos tratar em níveis atômicos, nós vamos tratar em níveis visuais, que os nossos olhos são capazes de enxergar. Então, basicamente, uma mistura homogênea é quando não é possível identificar visualmente 2 ou mais fases da matéria, que no caso aí é a fase sólida, a fase líquida ou a fase gasosa na mistura. Já as misturas heterogêneas diz que é possível identificar visualmente 2 ou mais fases da mistura. Pode ser líquido, sólido ou gasoso, tá? Vamos olhar aqui para os exemplos então. Vamos olhar algumas misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Vamos pegar aqui um exemplo de água mais sal de cozinha em ponto de saturação. Não precisa se preocupar agora com esses detalhes, mas só para resumir, ponto de saturação é o máximo que a água consegue dissolver alguma substância. Então, o sal está completamente dissolvido na água. Você não consegue distinguir aonde começa a água e onde termina o sal de cozinha. Portanto, você tem aí uma única fase, que é a fase líquida. Então, essa é uma mistura homogênea porque você enxerga apenas uma única fase. Já nessa circunstância aqui, quando eu coloco pó de ferro na água, você pode misturar o quanto você quiser, que visualmente você vai enxergar o pó de ferro na água, porque ele não se solubiliza na água. Logo, você vai estar observando 2 fases. Uma fase líquida, que é a fase da água, e uma fase sólida. Da mesma forma, eu posso ter misturas, por exemplo, entre água e óleo. São 2 fases líquidas, porém eu consigo enxergar tanto a fase da água quanto a fase do óleo. Eu consigo distinguir visualmente o que é água e o que é óleo, tá bom? Agora, vamos diferenciar o que é um sistema de uma mistura. Isso gera grande confusão quando a gente está estudando essa circunstância, mas é importante a gente colocar essa situação, porque existem sistemas com características diferentes em relação às misturas. Olha só a definição. Os sistemas são situações onde identificamos visualmente diferentes fases em um mesmo recipiente, que podem ser homogêneos ou heterogêneos. No entanto, esta condição pode ocorrer com substâncias puras. Então perceba que aqui eu não estou distinguindo a questão se há ou não a presença de substâncias diferentes. Eu estou analisando única e exclusivamente as fases presentes naquele recipiente. Vamos colocar exemplos para facilitar o nosso entendimento. Olha só isso. Vamos analisar um sistema homogêneo, que é feito com uma substância pura, e sistemas homogêneos feitos com misturas. Olha só que interessante. Vamos pegar a água líquida. Neste caso, nós temos uma substância composta neste recipiente, porém, há apenas água líquida. E eu observo uma única fase, que é a fase líquida. Então, eu posso dizer que esse sistema ele é um sistema monofásico. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu pegar água líquida e sal de cozinha, claramente eu estou de frente para uma mistura. Porém, visualmente, eu não sou capaz de identificar mais de uma fase a não ser a fase líquida. Então, apesar disso ser uma mistura, isto é um sistema monofásico. Então, é uma mistura que contém apenas uma única fase, tá? Então, o sistema monofásico ele pode ocorrer tanto em substâncias puras quanto em misturas, tá bom?
Agora olha esse outro exemplo aqui de sistemas heterogêneos. Só que eu vou conseguir mostrar para vocês tanto com substâncias puras quanto misturas. Olha só que interessante. Imagina que eu tenho água líquida mais água sólida no mesmo recipiente. Ou seja, eu tenho gelo e água líquida. Visualmente, você consegue identificar duas fases. Você identifica a fase líquida, que é a água líquida, e uma fase sólida, que é o gelo. Apesar do gelo ser composto por água e a água líquida ser composta também por água, por ser uma substância pura, mas por eu conseguir enxergar duas fases nessa circunstância, eu tenho um sistema bifásico. Eu enxergo duas fases de uma mesma substância pura, tá bom? Agora, um sistema heterogêneo que tem uma mistura, olha só isso. Eu tenho água líquida, eu tenho pó de ferro, mais óleo nessa mistura. Visualmente, eu enxergo essas fases. Então, eu tenho três fases, duas fases líquidas e uma fase sólida. Portanto, nessa condição, eu estou tratando de um sistema trifásico, ou seja, um sistema que possui três fases, tá bom? Então, não se esqueça, sistemas, eles são referentes apenas e único exclusivamente em relação à quantidade de fases que você observa em um recipiente. E, obviamente, isso pode acontecer tanto com substâncias puras quanto com misturas, tá? E aí, um último adendo, que é uma observação extremamente importante. Toda mistura heterogênea é um sistema heterogêneo. Obviamente, pelo fato de você identificar fases de uma mistura heterogênea, por sempre haver mais de uma fase, obviamente, é um sistema também heterogêneo. Porém, nem todo sistema heterogêneo é uma mistura. Ou seja, um sistema heterogêneo é quando você enxerga duas ou mais fases num mesmo recipiente. Porém, essas duas fases ou mais podem ser compostas de apenas uma única substância, como no caso da água e do gelo. É um sistema heterogêneo, mas é um sistema heterogêneo composto por uma substância pura composta. Tá bom? Então a nossa aula é isso. Espero que você tenha gostado e se esse vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.